o vídeo já pronto. Ó. Uma urna contém 6 bolas pretas, 2 bolas brancas e 10 amarelas. Uma bola é escolhida ao acaso. Qual a probabilidade da bola não ser amarela? Essa palavrinha aqui é importante, ó. A gente precisa saber quantas bolas tem no total e fazer a conta. Tranquilo, né? Eu vou transferir para cá, ó. 244 do IESE. Eu tenho 6 pretas, 6 bolas pretas, 2 brancas e 10 amarelas. Oi? Aí, pessoal, total de quantas bolas? 18 bolas. Se você tem 10 amarelas, quantas não são amarelas? Não amarela é 8, né? 8 bolas. Como probabilidade é o que eu quero sobre o total, a probabilidade dela não ser amarela é tranquilo, 8 sobre 18. É sempre bom quando der simplificar a fração. 4 em 9. Um pouco mais de 40%, né? Se fosse 4 em 10, 40%. Então, esse é o item A lá do exercício. Depois eu dou um tempinho para anotar. Item B. A probabilidade dela ser branca, ó, esse ou é importante, tá? Esse ou, ele lembra soma. É sempre bom você marcar o ou como somas. Então eu vou até escrever aqui, ó. Branca ou preta significa que eu tenho que somar as duas situações. Branco ou preto eu tenho que somar. Então dá quanto aqui, ó? Branca com preta, 8, né? Que no fundo, tá? Ah, tá. Que no fundo é a mesma divisão, né? Se só tem branca, se só tem preta, branca e amarela, quando você tira a amarela, sobra só probabilidade de branco ou preto. Né? Então também vai ser 8 sobre 18. 4 sobre 9. Certo? Tranquilo até aí? Beleza? Item C. Da bola não ser branca nem amarela. Não tem aqui na frase, mas tem um ezinho aqui escondido. A bola não ser branca e não ser amarela. Vamos pensar. Ela não pode ser branca, não pode ser amarela, só pode ser o quê? Preto. Então a probabilidade é igual. 6 e 18. Dividido por 2 vai dar 3, hein? Que dá para dividir por 3 de novo. Isso. 6 direto. Pessoal, numa cidade, 30% dos homens são casados, 40% são solteiros, 20% são desquitados e 10% são viúvos.
antigamente tinha desquite, a mesma coisa que divorciar. Tinha que desquitar para depois divorciar. Um homem é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ser solteiro? Vamos pensar. 30% são casados, 40% são solteiros. Quanto que dá 30 mais 40? 70. 20 são desquitados. 70 mais 20. 90. Mais 10? 100. Não passou de 100%. Então não tem mistura. O próprio exercício já separou tudo para nós. Ficou mais fácil. Então vamos calcular aqui, ó, qual a probabilidade dele ser solteiro. Eu vou pegar os solteiros. Posso somar com os desquitados? Sem ficar preocupado com mistura? Tranquilamente. Eu vou escrever assim na resolução, ó. Pessoal, atenção agora, hein? Estou gravando aqui para depois ficar organizado para vocês. Os eventos são excludentes. Significa que não tem mistura. Então eu posso somar tranquilo. Probabilidade de solteiro. Eu vou pegar o solteiro de fato, que é 40%. Vou somar com 20% que são desquitados, que também está solteiro. E vou somar com os 10% de viúvo. Resulta quanto? 70%. Certo? Item B. Qual a probabilidade dele não ser casado? A probabilidade dele não ser casado não é a mesma coisa que ele ser solteiro? Se desquitar, 70%. Item C. Qual a probabilidade? Ó, aqui é a questão chave, hein? Na prova que pega é isso daqui. Esse ou significa soma. A probabilidade dele ser solteiro ou desquitado. Solteiro ou desquitado. Ó, presta atenção, pessoal. A palavra ou na matemática significa o quê? Soma. A probabilidade dele ser solteiro ou desquitado, eu vou somar. É a probabilidade de solteiro mais a probabilidade de desquitado. Então, 40 com 20 vai ser 60%. Olha só. Como solteiro e desquitado não misturou, não tem como ele ser solteiro que não casou nunca e desquitado ao mesmo tempo. Não tem mistura. Por isso eu não me preocupo com interseção. Na formulinha que eu ensinei para vocês, tem menos a interseção. Só que nessa não vai ter, porque não existe pessoas que são solteiras, que nunca se casaram, e pessoas que são desquitadas ao mesmo tempo. Né? Agora tem uma questão de interpretação que eu não tinha prestado atenção, mas que é no item A. O item A, ele não está falando solteiro, ele está falando solteiro mesmo. O que apareceu escrito lá. Então eu vou corrigir aqui, ó. Qual que é a probabilidade dele ser solteiro? 40%. Agora, quando pergunta a probabilidade dele não ser casado, aí sim está perguntando aquele. Certo, pessoal? Aqui é o seguinte, o exercício 247, ele tem interseção. Então vai ser importante para a gente ver o que acontece. Vamos ler junto. Em um grupo de 500 estudantes, 80 em engenharia, 150 em economia e 10 estudos 2. Se um aluno é escolhido ao acaso,
qual a probabilidade de que ele estude as duas coisas? Então vamos pensar aqui, pessoal. Vamos colocar os dados no problema. Engenharia, quantos alunos? 80. Economia, 150. Engenharia e economia, eu vou fazer esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de... Isso, interseção. 10. Aí ele perguntou assim, qual que é a probabilidade de escolhido um aluno qualquer, ele estude as duas coisas? É 10 em 500. Então, cancelando aqui, ó, eu fico com 1 em 50. Para quem quiser em porcentagem, isso daqui é a mesma coisa aqui. 2. 2 porque se transforma, né? Multiplica por 2 em cima e embaixo, já vai dar 100, ó. Aí vai ficar 2%. Certo, pessoal? Também é um exemplo fácil que o texto já está pronto para a gente fazer. Oi? É só você pegar o engenharia e economia, que é 10, e dividir por 500, que é o total. Item B. De que ele estude somente engenharia, ou seja, 80? Esses 80 estudam o quê? Engenharia. Tem um grupo dentro desse pessoal da engenharia que também estuda economia. Eu vou fazer o diagrama aqui para vocês. Ó, toda vez que você tiver um problema de conjuntos, pessoas que lêem o jornal A, que lêem o jornal B, pessoas que lêem os dois, gente que estuda engenharia, gente que estuda economia, gente que estuda os dois, você vai fazer um diagrama que chama diagrama de Venn. Ele funciona assim, ó. Você faz os círculos, um é engenharia, o outro é economia. O que tiver nos dois ao mesmo tempo, você coloca aqui no meio, ó. Que é 10. Agora, dentro da engenharia, tem esses 10 que estudam os dois, e tem um outro pessoal que para dar 80 falta quanto? Você põe 70 aqui, ó. E na economia tem 150, mas tem um pessoal que estuda os dois. Sobra 140. Esses dois valores que eu vou destacar em verde são as pessoas que estudam só engenharia e só economia. Então, você sempre vai fazer esse diagrama. Começa pelo meio. No meio você coloca quem estuda as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Certo, pessoal? Vamos lá. Ó, probabilidade. Quem que estuda só engenharia? 70 por 500. Vai dar quanto? 7 por 50. Quantos por cento? 2%. Ó, item C. Ele estude somente economia, tá pronto. Probabilidade de estudar só economia, quanto? O que eu quero, que é 140 sobre 500, que vai dar um total de 14 por 50. Se você dividir por 2, vai dar 7 em 25, que significa quanto? 28. 28%. Porque para transformar em porcentagem aqui, Breno, você tem que fazer vezes um número
para dar 100. 25 vezes quanto dá 100? 4. Certo? Deixa eu ver. Item D, para fechar, de que ele estude engenharia ou economia. Presta atenção, pessoal. Probabilidade, presta atenção agora, depois copia. Engenharia ou economia. Oi? Ah, tá. Vamos fazer a letra E antes, então, que ela é mais importante. Vai. Estou salvando. A probabilidade que ele estude engenharia ou economia. Presta atenção. Ah, o professor explicou na aula que o ou significa mais. Eu vou lá e pego a probabilidade de engenharia, somo com a probabilidade de economia e tá tranquilo. Mais ou menos. Porque tem gente que estuda engenharia e economia. Eu tenho que tirar essas pessoas. Eu tenho que tirar porque eu contei 2 vezes. Que no caso é a interseção. Engenharia, interseção com economia. Quanto que a gente tinha calculado para engenharia? Probabilidade de engenharia lá no item A? 1 sobre 50, né? Eu vou colocar 10 em 500. Não, desculpa. Probabilidade de engenharia é 80 em 500. A gente não calculou só engenharia. Aliás, a gente não calculou engenharia. Isso, mas não tem problema, porque olha só, probabilidade de economia é 150 em 500. Sabe por que não tem problema? Porque eu vou tirar. Quem que estuda as duas matérias? Quantas pessoas do 500? 10. Aí fica tranquilo. 80 com 150. Dá quanto? 230 menos 10. 220 sobre 500. Que dividindo, simplificando aqui por 10, né? Dá 22 em 50. Depois, simplificando por 2, a gente encontra 11 sobre 25. Esse é o item E.